nosso tema é exatamente esse: alcançando a maturidade. E o que é maturidade? O que você entende por maturidade? Maturidade necessariamente significa uma pessoa mais velha? É isso? Eu queria definir, de acordo com o dicionário, maturidade como capacidade intelectual e psíquica própria da pessoa adulta. Perceba, da ideia de alguém adulto, né? Um estado de perfeição, de excelência ou de plenitude. Presta atenção nessa definição. Um estado de excelência ou de plenitude. Inclusive, no Novo Testamento, a gente vai observar na nossa leitura aqui, que uma palavra para maduro, ou que seria o substantivo maturidade, é outra palavra para perfeição ou algo completo, né? É um estado de ponderação e um estado de prudência. Espera-se que alguém maduro pondere tudo que faz, tudo que pensa, né? Fala. Pressupõe-se que ele é alguém que é prudente, ou seja, ele analisa bem as situações para tomar decisões. Então, alguém maduro, maturidade é exatamente isso, essa capacidade de você ter uma excelência, uma plenitude, uma ponderação e uma prudência. Quando o pastor passou esse tema, ele sugeriu 3 subtemas, que foi alcançando a maturidade na igreja, alcançando a maturidade na família e alcançando a maturidade na vida espiritual. Certo, pastor? É isso mesmo, né? Então vamos lá. Bom, como todo bom batista regular, vamos seguir então exatamente essa linha. Hoje, alcançando a maturidade na igreja. Será que existe necessidade da igreja? E eu digo a igreja não é somente essa igreja local, mas a igreja do Senhor Jesus, em vários lugares. Será que é a maturidade ou necessidade de maturidade? O que os membros devem fazer para conduzirem a sua igreja, a sua congregação à maturidade? Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Pode abrir aí? Primeiro Coríntios capítulo 3, versículo 1. Tá? Vamos ler, né? A maturidade, alcançando a maturidade na igreja. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o conhecimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus.
edifício de Deus sois vós. Amado Pai, graças te damos por essa igreja. Obrigado, Senhor, por mais um ano de pregação do Evangelho neste lugar. Pai, nós agradecemos pela vida daqueles que implantaram esse trabalho, daqueles que passaram por aqui já no pastoreio, e agora, Senhor, pelo pastor Sibeli, essa família, rogamos que esta comunidade, esta congregação, este rebanho, almeje maturidade acima de tudo. Pai, nós pedimos que a tua palavra venha falar aos nossos corações, retira qualquer distração, próprio cansaço ou frustrações, e ajuda-me a entregar o teu conselho, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora estou vendo longe de vocês, eu estou ouvindo vocês, ó. Que irmãos, aqui estamos nós com a carta de Paulo aos Coríntios, né? Alguns vão dizer que não é a primeira, é a segunda. Eu não vou aqui ficar trazendo muita exegese com tudo, certo? Vou ser bem objetivo com vocês aqui. Essa é uma passagem muito dura de Paulo, tá? É uma passagem de repreensão. Sabe, antigamente, né? Eu lembro quando eu estava na escola, né? Eu não faz mais isso. Eu lembro um puxão de orelha que a professora me deu, que me levantou assim da cadeira. Quer dizer, eu tive que me levantando, senão era na cadeira, né? Então, é quase isso. Paulo está pegando aqui pelas orelhas dos coríntios, né? Não dos corintianos. E aí, faz uma repreensão muito dura. Ele começa o versículo 1, e eu queria fazer uma exposição com questões eclésicas para a nossa compreensão, mas ele diz assim: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Perceba, eu quero que você perceba uma coisa aqui. Já ouviu falar no crente carnal? Já ouviu essa expressão lá? Pessoal, né, gosta de fazer essas perguntas, né? Quase pegadinhas. Mas como é que esse negócio de crente carnal? Crente carnal? Vai para o céu? Essas perguntas. Hoje, eu espero que você saiba que sem nenhuma dúvida sobre o crente carnal, certo? Vamos olhar meramente em português. Olha, ele diz que não pode falar eles como espirituais. E é muito importante dizer isso para vocês, porque essa palavra espirituais é a mesma palavra. Claro, ela vai ter variações, principalmente na língua grega, mas é a mesma palavra lá para o texto, no capítulo 12, eu não vamos falar agora, mas quando Paulo fala sobre os dons, vocês lembram? Acerca dos dons espirituais. Está assim na Bíblia, né? Só que a língua grega não está dons espirituais, está acerca dos espirituais. Claro que Paulo vai falar de dons depois, mas isso aqui é uma chave para a gente ver uma ironia, né? E Paulo vai dizer: eu não pude falar a vocês como espirituais. A igreja de Corinto se julgava muito espiritual, vocês sabiam disso? Por que eles se achavam muito espirituais? Porque eles tinham muitos dons. Olha a relação. Calma. Só que Paulo já vai meio que jogar um balde de água fria neles, assim. Olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, agora, e sim como a carnais. Então vamos lá. Espiritual, oposto de carnal, certo? Agora, ele diz assim: como a crianças em Cristo. Opa, acende uma luzinha aí. Veja, quando Paulo diz como a carnais, não está falando de crente ou de um cristão perdido, né? A relação é exatamente o que eu acredito, com base nos estudos, né, que a gente fez, o seguinte: a relação está entre, o oposto está entre carnais e espirituais, certo? Só que, como crianças em Cristo, é um complemento que também se opõe a quê? Espiritual.
espirituais. Vamos lá. Vamos deixar mais um pouco de fora. Paulo diz assim: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como crianças em Cristo. Podia ficar assim se você retirar o carnais, certo? Então, assim, o crente carnal, vamos definir isso aqui, nada mais é que um crente imaturo. Porque Paulo diz: não vos pude falar como a espirituais, sim como carnais, e sim como crianças. E o principal ponto aqui, a gente vai ver, e é por isso que eu estou com esse texto, é sobre maturidade. Olha o que ele diz. Eles, no versículo 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Todo mundo sabe, quando a criança nasce, né? Ali, se a mamãe estiver comendo, a amamentar, vai comer aqui. Alguém aqui deu cuscuz? A gente gosta de cuscuz, né? Alguém aqui deu cuscuz com carne de sol nos primeiros dias de vida para a criança? Alguém aqui? Claro que não, né? Alguns não até hoje, né? Cuscuz é bom. Com carne de sol, então, melhor ainda, né? Mas vamos lá, irmãos, um pouquinho de análise aqui do texto, certo? O carnal que Paulo se refere aqui é o mesmo que criança. E criança é uma indicação de imaturidade. Lembra que imaturidade diz respeito a um estado que você atinge, a princípio, em idade adulta. Você lembra quando Paulo diz até lá na frente, capítulo 3, ele diz: quando eu era criança, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino, mas quando chega a ser homem, deixei tudo isso, né? Então, o comportamento, desculpa aí as crianças, tem que eu estou vendo mais adolescentes, né? Pré-adolescente. A criança mesmo, na primeira infância ali, a gente sabe que ela não tem maturidade, né? Ela não tem aquele discernimento, inclusive Jesus, quando diz assim: quem é que vocês, se o filho pedir pedra, ou pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Por quê? A criança ali era a criança pequena, porque todo mundo sabe que naquela região os pães não eram cozidos no azeite, era bom que vai ser uma pedra. A criança não tem muito, né? Ela não distingue muito bem entre uma pedra e um pão. Aí ela, papai, o que é aquele pão? É uma pedra. É madura, pedra. E aí eu achava para a gente entender quando Jesus diz assim, né? Que Deus, se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Ou seja, às vezes quando a gente pede alguma coisa a Deus e Ele não nos dá, é porque não é pão, é pedra. Só uma parêntese, né? Nesse texto, ok? Então, esse início é para a gente entender o que eu vou colocar como omelete. Então, aqui, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido. É muito interessante, porque assim, nós sabemos, Paulo é o pai da fé deles, né? Paulo é um homem aqui que tinha muita relação política com essa igreja. E ele, com filhos, ele deu leite no começo. É natural que no começo a criança tome leite. E a princípio dava para a mãe, né? Aí depois você vai colocar uma colher machosa, vai machucando mamão, batata, etc. Tá, então, só que ele disse: eu dei leite. Tudo bem. Só que vocês não podiam suportar alimento sólido, né? O problema está na segunda parte do versículo, ele diz: nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Então o que quer dizer carnais? Imaturo. Explica agora, né? O crente carnal é o crente imaturo. Podemos colocar que é a igreja imatura. Mas toda igreja carnal tem. Qual é? É imatura. Certo? Então, Paulo está mostrando que os coríntios não tinham se desenvolvido, eles não tinham crescido. E a gente sabe
disso, eu vou já lembrar vocês das mazelas dessa igreja, né? Bom, agora, eu vou fazer uma declaração aqui, uma ideia. Isso aqui é só para a gente ter uma noção do texto, né? Ideia central para você pensar nessa noite. A igreja precisa tomar algumas atitudes para alcançar a maturidade. Como é que a gente alcança a maturidade? Como é que a igreja Batista Regular de Aracati, né? Como é que essa igreja vai amadurecer? Aí, pausa, parênteses. Irmãos, o pastor, para isso ser amigo, ele não disse nada dessa igreja, tem contato com os irmãos, né? Então, assim, vou logo dizendo aqui, recebam como o Espírito, recebam como o Senhor que a gente estiver colocando até onde eu estiver na Escritura, certo? Mas eu quero dizer o seguinte, é muito importante a gente pensar outra coisa, muito importante que você pense que nunca atingiu um estado de maturidade onde não há espaço para amadurecer mais. Entende? Então, não pense que já atingiu um estado de maturidade que não precisa amadurecer mais. Quem sabe, Deus sabe que não sabe, né? Ele reconhece a sua limitação. Então, assim, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: essa igreja está num estado de maturidade, Deus já pode olhar para o céu assim, opa, vou ganhar agora, né? Está essa igreja depois de... Penso que não. Então a pergunta pode amadurecer mais? Pode. Amém? Então tá bom. Então vamos lá. A igreja precisa tomar algumas atitudes para alcançar a maturidade. Eu digo alcançar e maturidade. Ok? Em outras palavras, se você não anda em ciúme, não anda em contenda, você está ou você é maduro. Ok? Paulo exemplifica essa maturidade com a questão do partidarismo que havia na igreja de Corinto. Havia ciúmes, né? Contendas, e alguns textos gregos, aquela questão da crítica, né? Alguns textos trazem a palavra divisão também, certo? Divisões. Mas, para não ficar em dúvida de como é essa igreja, sei que você já deve ter ouvido, olha no capítulo 1. Eu não sou de ficar de Gênesis Apocalipse, prefiro ficar naquele livro, alguma coisa mais perto. Olha aí no capítulo 1 e verso 1 Coríntios capítulo 1. Divisões. Essa palavra aparece lá no nosso texto e alguns manuscritos gregos antigos. Antes de o fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Aí o Espírito Paulosão diz: eu sou de Jesus, né? Que nem o cantor, né? E eu sou de Cristo. Bem, essa era a igreja de Corinto, cheia de divisões. Era uma igreja muito dividida. O apóstolo Paulo mostra a carnalidade, a imaturidade da igreja de Corinto, exatamente por esse aspecto de divisão. E era... Eu gosto do pastor frontal, eu sou do pastor fulano, né? O pastor frontal estava aqui, passou, era assim, era assado, o pastor não sei, ou contrário, né? Que a gente nem era pecado. Paulo vai dizer que os sacrifícios dos relacionamentos eram aos demônios, mas aos ídolos que não valem nada, ele diz. Mas se o irmão vive, você comer aquela carne, e aí a consciência dele, ele acabou de sair do paganismo, né? Aí ele diz: não, mas o pastor Roberto está lá, rapaz. Não, vou beber. Só que, aí Paulo vai dizer: a carne em si não tem nenhuma mudança com ele. Não tem. Receber passo de graças. Glória a Deus. Só que o neófito, né, o outro irmãozinho da mente mais fraca, ele vai dizer o quê? Ele pensa que ao comer, está até fazendo isso em homenagem ou intercessão do
ídolo. Aí pronto, aí pegou. Aí é escândalo. Detalhe, irmãos. Espanto é uma coisa, escândalo é outra. Na questão de acolhimento, na questão de ajudar o outro. Eles estavam dividindo na ceia do Senhor. Vocês lembram como é que estava na ceia? Como é que era a ceia naquela época? Festa do amor, água, era como? Era assim, ó. Um trazia o feijão, outro trazia o cuscuz, né? Outro trazia o carneiro, outro trazia o bolo, outro trazia a picanha, né? Outro trazia a abóbora. E aí, eles faziam um grande delícia. Só que tinha um pessoal lá, espertinho, chegava primeiro, não tinha WhatsApp naquela vez combinado, né? E comia logo, não esperava uns pelos outros. Entendeu? Eles esperavam. Eles estavam divididos, falando assim: tem gente que se embriaga, tem gente que passa fome, fica com fome. Porque, na verdade, aquela era uma oportunidade que a igreja tinha de assistência social da comunidade. O irmão tinha mais condições, ele trazia lá uma carne melhorada, né? O que não tinha condições, podia pegar uma carne melhorada, porque o irmão que tinha, trazia, compartilhava tudo. Lembra desse Atos 2? Tinha tudo e todo mundo realizava. É desse caráter. Então, eles estavam divididos até, ironicamente, na questão dos dons. Vocês lembram? Por quê? Porque eles não entendiam. A igreja tinha que ter uma unidade, né? Aí, por exemplo, Paulo vai dizer assim: para que os dons foram dados para a igreja? Para quê? Qual a finalidade dos dons? É para eu edificar o meu dom? Não. Na verdade, a relação é de unidade. A relação é de um ajudar o outro. Parênteses. Quando Paulo disse que quem fala em língua edifica a si mesmo, quando não é intérprete, né? Pensam lá no tempo de Paulo, né? É uma ironia. Não é uma instrução. Já que não tem ninguém aí para interpretar, beleza, você pode ficar falando consigo mesmo aí. O dom foi dado para edificar o outro. Então a igreja tem que estar unida. Unida. Meus irmãos, vamos correr aqui. Aplicando algumas coisas para nós. A igreja que vive em unidade amadurece e exala o bom perfume de Cristo. A comunidade olha para ela e diz: aquela igreja unida, aquela igreja séria, dessa expressão, né? Ela é uma igreja séria. Ela é unida não só porque ela não tem divisões, questões partidárias, mas porque ela interage, ela chega junto das necessidades dos tempos. A igreja que vive em unidade, ela desenvolve sua missão com eficiência, né? Os membros estão colaborando, eles têm algo só, é o único Senhor, é o único algo a igreja tem. Não é aquela coisa de puxar para a minha sardinha ou puxar para o outro lado. A igreja tem uma missão, a igreja tem um propósito e ela tem que ter unidade. Intrigas e contendas da igreja envergonham a Deus e ao Evangelho, como dois filhos seus que brigam na escola. Imagina, você tem filho, né? Estão lá estudando, aí o diretor liga para você: rapaz, o João e o José, seus filhos, estavam brigando aqui. Você vai ficar bem envergonhado, né? Vai ficar bem preocupado com isso. Uma igreja será madura quando ela viver em unidade. A gente tem, só para lembrar vocês, Paulo fala aos Efésios sobre isso, a unidade da igreja. Paulo fala também aos Filipenses, se vocês lembram, ele vai falar para ter a mesma mente, o sentimento de Jesus. Os irmãos falam em contenda lá. Voz, espírito de mulheres trabalhadoras,
mas estavam intrigadas. Essa igreja nunca teve ninguém intrigado, né? Nunca teve. Isso é sinal de imaturidade, divisões, contendas na igreja. Se você se espantar mais com o termo carnalidade, pode usar carnalidade também. É equivalente. A igreja precisa tomar algumas atitudes para alcançar a maturidade. Qual é a primeira? Viver em unidade. Paulo diz: quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que vai segundo o homem ou os homens? Isso é partidarismo. Até porque no contexto aí dos filósofos, né, seguiam, você tinha um filósofo e os seus discípulos seguiam aqui, e de repente às vezes divergiam e seguiam a outros. Paulo vai dizer: estou mandando segundo homens. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem são essas pessoas? Ele diz que servos por meio de quem? Cristo. Servos. A igreja precisa, além de viver em unidade, viver em humildade para ser maduro. Por que eu estou dizendo humildade, irmãos? Quando Paulo diz no verso 5, quem é Apolo, quem é Paulo, ele responde com uma palavrinha servos. E aqui é a palavra para diácono, tá? Não é duros, é diácono. É aquele que serve. Lá em Atos capítulo 6, né? Aparece a mesma palavra. Aquele que ia servir as mesas, as viúvas, com a relação social da igreja, existência. E quando Paulo se coloca como servo e instrumento de Deus, Paulo está dizendo para a igreja em Corinto: vocês estão andando na carne, vocês são crianças, vocês são imaturos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou, olha, eu sou um mero, talvez uma boa palavra, eu sou um mero instrumento, eu sou um servo, eu estou me servindo. Paulo se coloca numa condição humilde, e aqui ele está dando um ensino para a igreja com o seu próprio exemplo. Versículo 9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, né? Agimos pelo poder de Deus, lavoura de Deus, campos, roça, né? Edifício de Deus, seus bois. Nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Que conversa é essa que vocês estarem puxando sardinha para um para o outro? É a questão da unidade. Mas quando ele coloca isso, a gente vê a ideia de humildade. Porque a humildade, a gente pega o exemplo de Jesus, que estava na glória, e ao encarnar ele desce, né? O movimento é para baixo. E Paulo se coloca dessa forma também, de se dobrar. Veja que a igreja de Corinto tinha um problema de soberba, especialmente a questão dos ombros. Vocês lembram? O mero ombros? Alguns tinham certos ombros e ficavam com o nariz empinado. Eu disse que não gosto de ficar de Gênesis Apocalipse. Eu acho que acredito que esse é o texto que a gente vai dar uma saída. Filipenses capítulo 2. Olha comigo capítulo 2 e verso 5. Só vai sair de meus princípios para esse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve de forma de Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus, antes as vezes se esvaziou, se derramou, o movimento de derramar, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Essa expressão também
maturidade. Tá? Aí ele diz, porque realizar segundo a sua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações, nem contendas. Nem contendas. Então, elas são bem relacionadas. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, uma pessoa madura, sendo humilde, detalhe, o tempo não nos deixa hoje, mas amanhã talvez, um pouquinho mais. Essa ideia de humildade não é só você abrir mão, não é você se colocar numa posição inferior. O pastor não tem que abrir a igreja, tocar o violão, cantar, passar o slide e aí arrecadar a oferta, né? Você faz tudo. Não! É o serviço. E o nosso serviço é um grande sinal de humildade. Agora, a igreja precisa tomar algumas atitudes para alcançar, atingir a maturidade. A primeira é viver em unidade. A segunda, viver em humildade. A terceira, para a gente concluir, é reconhecer a diversidade da graça de Deus. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Olha aí, uma palavrinha só. Paulo diz assim, no versículo 5. Quem é Apolo, quem é Paulo? Aí ele responde, servos, por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor fez o quê? Concedeu a cada um. Outra coisa, quem é que dá o crescimento? Deus. Quem é que dá o galardão? Deus. Quem é o dono da lavoura? Deus. Bem. Então, quando ele coloca lá quem é Paulo, quem é Apolo, apenas servos, isso conforme o Senhor concedeu a cada um, que é Apolo e a Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês ficam aí brigando, né? Dizendo que é de Apolo. Quem sabe Apolo é eloquente, né? Talvez Apolo é mais eloquente, é um nome grego, né? Então, de repente ele domina mais a filosofia grega, do que Paulo, não sei. Aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês são crianças. Vocês estão esquecendo que o que Apolo tem, Deus vai ter para ele. Vocês têm que estar comparando com Apolo, não. Deus, na sua graça, é diverso. Eu sei que essa palavra hoje é meio esquisita, né? Mas a graça é diversa. Quer um exemplo? Lá no capítulo, de novo, no texto, 1 Coríntios ainda. Eu só saí para Filipenses, viu? Então, olha o capítulo 12, só vou ler essa parte aqui para a gente deixar bem clara a ideia e já concluir. Capítulo 12, verso 5. Então, verso 4. Ora, os dons são o quê? Diversos, mas o Espírito é o mesmo, é só um. E também há o quê? Diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem faz o quê? Opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer, a cada um individualmente. Ou seja, vamos pensar no contexto da igreja de Corinto, lá no primeiro século. Deus não é obrigado a dar dom de profecia a todos os membros.
Entende isso? E aí é aquela questão: nem todos eles falavam línguas, nem todos eles profetizavam. Por que não? Porque a graça de Deus promove a diversidade na igreja. E para que promove a diversidade? Exatamente como na metáfora do corpo, porque se todo o corpo for olho, já imaginou? Um corpo é seu olho. Tem desenho, né? Que o personagem é um olho. Esquisito, né? A beleza da diversidade. E o ponto aqui é, olha o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele quis, conforme a sua graça e vontade. Versículo 28 para encerrar. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois operadores de milagres, depois dons de cura, ou curar, socorro, governo. Qual foi o último que Paulo colocou? Variedade de línguas, que era o que os coríntios estavam mais valorizando, né? Aí Paulo está sendo irônico, colocando esse por último. Então, irmãos, vamos lá. Reconhecer a diversidade da graça é uma atitude que nos conduz à maturidade. Vou dizer, porque já com o último exemplo. Jesus, quando aparece ali no mar, né, os seus discípulos preparam um peixe, um fogueiro, um peixe amassado para eles. Aí pergunta para Pedro, lembra? Pedro, me ama? Ele responde 3 vezes. Sim, senhor, não sabe o que né? Tá bom. Aí Jesus disse como é que Pedro na velhice, né, vai ser carregado, vai colocar no poder, ele vai. Aí isso no final do Evangelho de João, capítulo 21. Aí Pedro diz assim, e quanto a este? Falando de João. Aí Jesus dá uma resposta, que é uma resposta para nós. Ele diz assim: quem te importa que ele permaneça até que eu venha? O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é o seguinte: Pedro, sempre Pedro, né? Mesmo depois da ressurreição, o Pedro, porque João narra essa história porque havia um boato que João não morreria até Jesus voltar. Ele conta a história porque diz assim: Jesus revelou como Pedro morreria. Pedro estava para ele morrer, provavelmente. E aí Jesus diz para Pedro, ele perguntando para ele: quanto é este, João? Escuta, é como se Pedro dissesse assim: tá, o senhor está dizendo que eu vou morrer desse jeito, e João vai morrer como? Percebe? Ele querendo saber da vida do outro, querendo viver os atos da mesma forma que agiu na vida dele, na vida de João. Nós precisamos reconhecer a diversidade da graça, que é os dons que você recebeu de Deus, o trabalho que você tem, a família que você tem. Todo dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vem do céu, vem de Deus. Não quer dizer não, porque Deus errou isso aqui. Vou dizer o quê, né? Os membros de uma igreja madura deleitam-se na graça de Deus, fazendo da diversidade um elemento de bênção e não de divisão. E não de contenda. Nós precisamos reconhecer isso. As crianças fazem muito comparações. Mas nós fazemos também. Só que fazer isso é um sinal de imaturidade. Nós fazemos comparações, nós murmuramos, nós reclamamos. E isso é como um ato de
no reconhecimento da diversidade da graça de Deus. Então, irmãos, aqui está o texto exposto, explicado, e dele nós extraímos 3 atitudes para atingirmos como igreja a maturidade. E quando eu digo igreja, eu não estou falando desse prédio, não estou falando do nome na placa, eu estou falando de cada um de vocês. Porque em igreja, nós podemos ser uma igreja debaixo do cajueiro. Inclusive aqui que pessoa, eu imagino, não foi logo no tempo, né? Eu conheço uma pessoa desse tempo, já vi umas fotos ali de uma casa mais simples, mas igreja são vocês, somos nós. Não é você sozinho, o desigrejado, né? Ah, sou igreja, você em casa, sou igreja. Não é nada. Igreja é comunidade, igreja é congregação, igreja é ajuntamento. Igreja é povo que caminha unido em nome de Cristo pelo Espírito. E que tem diversidade de dons, diversidade de serviço, com o fim de glorificar a quem? A Deus. Então, essa igreja ela precisa ser madura. E assim será. Se viver em unidade. Se viver em humildade. E se o quê? Reconhecer a diversidade da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Ele tenha falado ao seu coração. E pense, medite nesses dias, amanhã também, sobre esse tema que é muito importante. Nós amadurecemos. Como diz Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora eu sou homem, tornei homem, deixei. Então, é um processo. São 18 anos, não são? 18 anos. Busquemos a viver essas atitudes e sem dúvida seremos uma igreja mais madura. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja, pelo ministério dos pastores que passaram. Que o Senhor abençoe esta congregação, esse ajuntamento dos santos, esse rebanho que é precioso a ti. O Pai, repele, repreende qualquer espírito de divisão, de contenda, de intriga, de ciúme. Traz a unidade a esta igreja, se for o caso. Também, Senhor, humildade no trato para com o outro irmão, humildade para servir conforme os dons que recebemos de Ti. E também, Senhor, esse reconhecimento da diversidade da Tua graça, que vai nos impedir de murmurar, de reclamar, de nos compararmos, e até mesmo de cairmos em contendas. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja. É a minha oração em nome do Teu Filho. Amém.